Salve pessoas, a gente não vai viver só de meme também não, né? Usar a internet para se divertir é bom, mas usar para estudar é bom também. Então um videozinho rápido aqui sobre bens públicos, abordando o conceito, garantias e a resolução de uma questãozinha rápida, tá bom? Vai ser um vídeo rápido, eu não vou aprofundar, não vou falar em jurisprudência, não vou falar, sei lá, questões relacionadas aos bens dos correios, por exemplo. Vai ser um vídeo super rápido aqui, ou pelo menos eu vou tentar fazer rápido. Tá bom. Começando com o conceito. Pessoal, tradicionalmente a doutrina considerava que os bens públicos eram aqueles bens que estivessem destinados à prestação de um serviço público. Então, mesmo que fosse de uma pessoa jurídica de direito privado, de um terceiro, se estava destinado, se estava, digamos assim, consagrado à prestação de serviço público, era um bem público. Tá bom. Eu trago aqui para vocês um conceito desse, exemplificativo, né, da doutrina tradicional do Diógenes Gasparini aqui, que ele vai dizer: para nós, bens públicos são todas as coisas, materiais ou imateriais, pertencentes ou não às pessoas jurídicas de direito público, e as pertencentes a terceiros, quando vinculadas à prestação de serviço público. Tá, esse era o conceito que a doutrina tradicionalmente costumava adotar. Quando é que isso muda? Isso muda com o Código Civil de 2002, que vai dizer no artigo 98 que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Ou seja, foi pertencente a uma pessoa jurídica de direito público interno, é um bem público. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. O que é que isso vai significar, pessoal? Foi um bem do município, do estado, do Distrito Federal e da União, é um bem público. Foi um bem de uma pessoa jurídica de direito público, da administração indireta, uma autarquia, fundação pública de direito público, etc., vai ser um bem público também. Todos os demais são bens particulares, inclusive os bens da sociedade de economia mista e das empresas públicas, tá bom? Certo. Quais são as garantias que esses bens públicos têm? Qual a diferença desses bens públicos em relação aos bens particulares? Tá, primeira delas, empenhorabilidade. Não podem sofrer penhora em juízo para garantir uma execução. Equivale a dizer o seguinte: digamos que você está processando o município, porque o município tem uma dívida enorme com você, ou você está buscando, sei lá, uma ação indenizatória contra, está movendo uma ação indenizatória contra o município. E o valor dessa ação, sei lá, é multimilionário. Isso significa dizer que você não pode requerer a penhora, sei lá, do prédio da prefeitura. Por quê? Porque, querido, se você imagina que você consegue isso, esse imóvel vai à asta pública, você está lascando o município todo. Você não está lascando, sei lá, o prefeito, você está lascando a toda a coletividade, tá certo? Tá, Pablo, e se, enfim, se eu vou mover uma ação contra uma pessoa jurídica de direito público, contra, sei lá, um município, o estado, a União, como é que eu recebo? Como é que eles pagam? Artigo 100 da Constituição, precatórios, vai lá dar uma lida que você entende, tá bom? Tá certo, então a primeira é empenhorabilidade. Vamos guardar essa danada, eles não podem sofrer penhora em juízo para garantir uma execução. Segunda, não onerabilidade. Não vai caber penhor, hipoteca, anticrese, etc. O que é que isso significa? Se você vota em mim e me elege prefeito, eu nunca vou poder chegar, sei lá, na Caixa Econômica Federal e hipotecar o prédio da prefeitura. Bem que eu gostaria que você votasse em mim, que você me elegesse, tá certo? Você seria louco se você fizesse isso, mas eu gostaria disso. E eu gostaria também de hipotecar o prédio da prefeitura. Posso fazer isso? Não. Imprescritibilidade. Não vai caber a usucapião, tá certo? Então, Pablo, mas eu vi uma notícia de um julgado, não sei aonde, que o juiz reconheceu a usucapião de um bem público. Tá errado. Tá certo? Tá errado, isso é ilegal e é inconstitucional. E por fim, inalienabilidade entre aspas, tá certo? Não significa que os bens públicos não podem ser alienados, eles podem. Só que essa alienabilidade, pessoal, ela vai ser condicionada. Isso está no artigo 17 da Lei 8666/93, artigo 17 da Lei de Licitação, tá certo? E quais são os requisitos para a alienação de um bem público? Primeiro, desafetação, o bem tem que estar desafetado. Segundo, interesse público nessa alienação. Terceiro, avaliação prévia e, por fim, o procedimento licitatório, tá bom? Detalhe interessante, se for um bem imóvel, é necessário, além disso tudo, a autorização legislativa. Por que isso? Pessoal,
Os bens públicos, eles não podem ser alienados de qualquer forma, mas eles também não podem ser absolutamente inalienáveis, senão, sei lá, o município, o Estado, o Distrito Federal e a União ia ter que ficar com aquele negócio para sempre. O bem se tornaria inútil, seria mais interessante, atenderia mais ao interesse público se ele fosse alienado, mas a administração não poderia alienar. Então isso não faz sentido. Os bens podem ser alienados, mas é necessário que esses requisitos, essas etapas sejam cumpridas. Então você tem desafetação, interesse público na alienação, tá certo? Atende mais ao interesse público que o bem seja alienado do que ele permaneça na titularidade da administração. E, por fim, avaliação prévia, licitação e, claro, se for um bem imóvel, é necessário haver a autorização legislativa, tá bom? Certo. Então vamos para a nossa questão, é uma questão da FCC de 2019, que diz: uma autarquia municipal desprovida de receitas próprias, porque atuante essencialmente no setor fiscalizatório, é proprietária de 2 imóveis. Em um dos imóveis funciona a sede da autarquia, o outro está alocado para um estacionamento, a fim de gerar receitas para investimento. Um credor da autarquia pleiteou judicialmente a penhora do imóvel onde funciona o estacionamento, sob o fundamento de que não estaria afetado a serviço público nenhum. Tá. O que o credor está querendo é a penhora desse bem. Então a gente não vai falar, sei lá, em alienação, a gente não vai falar em não onerabilidade, etc. A gente está preocupado com a penhora e a gente sabe que esses bens são absolutamente impenhoráveis, tá certo? O pedido, letra A, não pode ser deferido, pois a destinação para o estacionamento configura afetação a serviço público, ainda que em sentido amplo. Não. Isso aqui até faria algum sentido se a gente estivesse falando da alienação do bem, não da penhora. B, pode ser deferido. Está errado. Ele não pode ser deferido. Pode ser deferido, considerando que o imóvel não se presta ao atendimento do escopo institucional da autarquia. Não, está totalmente errado. C, não pode ser deferido, tendo em vista que os bens públicos das autarquias são protegidos pelo regime de bens públicos, sendo impenhoráveis, ainda que os de natureza dominical. Opa! Essa aqui tá bonita danada. Vamos separar essa letra C, tá bom? E vamos analisar as outras duas. D, pode ser deferido. Tá errado. Pode ser deferido, pois o imóvel penhorado não configura bem público de uso comum do povo, sendo que os de uso especial, natureza do bem, não são protegidos pela impenhorabilidade. Não, tá errado. Ele não pode ser deferido, tá certo? Isso aqui tá tudo errado, independentemente de ele ser de uso comum do povo, ele ser qualquer que seja a natureza, uso especial, ele não pode ser penhorado, tá bom? Letra E, não pode ser deferido por razões de isonomia em relação aos demais credores, tendo em vista que a autarquia é proprietária de apenas um imóvel passível de garantir essas dívidas. Não, isso aqui não tem nada a ver, tá certo? Não tem nada a ver com isonomia. A questão aqui é interesse público, supremacia e indisponibilidade do interesse público. É por isso que eles não podem ser objetos de penhora. Tá bom? Então, a resposta correta vai ser, portanto, letra C. Não pode ser deferido, tendo em vista que os bens públicos das autarquias são protegidos pelo regime de bens públicos, sendo impenhoráveis, ainda que os de natureza dominical. Certíssima. Por que os bens das autarquias são protegidos? Porque as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, tá certo? E eles são impenhoráveis, ainda que eles tenham natureza dominical, ainda que eles não estejam afetados ao serviço público, etc. Bom, pessoal, é isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem amando o direito administrativo e o professor Pablo Feitosa, não necessariamente nessa ordem, você pode gostar mais de um do outro, tá certo? E vamos permanecer, vamos seguir no nosso estudo, vamos que vamos. Ótimos estudos a todos e a todas.